pessoal, agora a gente vai dar continuidade à terceira parte dos nossos vídeos, né? A parte onde a gente vai dissecar algumas questões sobre a de Revalida e o SMLE. Então, vamos lá. A terceira parte, pessoal, a gente vai ver se as nossas questões elas realmente são parecidas com as questões que são utilizadas aí nos exames mais importantes das ciências da saúde. Então, a primeira questão que a gente vai dar uma olhadinha, uma questão do ENAD de biomedicina. Percebam só, pessoal. Aqui a gente vai ter, deixa eu pegar meu pointer aqui. Nessa parte aqui a gente vai ter a contextualização, depois um comando, e aí vamos ter as 5 alternativas, sendo 4 distratores e uma alternativa correta. Então, perceba que aqui está se falando de parasitoses intestinais, né, que acontece e que acomete na população com ausência de saneamento básico, que é uma característica do nosso país. Então, veja que tem uma problematização relacionada a algo que está relacionado à nossa comunidade, a comunidade da nossa região geográfica, e aí depois fala-se sobre o achado do exame parasitológico, consequência relacionada a essa parasitose que foi descrita aqui. Então, esse contexto é importante para que se chegue a essa alternativa correta. Então, uma questão muito bem feita que eu trouxe para vocês da biomedicina. Agora vamos para o odonto. Nós temos aqui um caso clínico, tá? Onde a gente tem figuras, onde a gente precisa assinar a alternativa correta do plano de tratamento. Então, perceba que a questão dá todo um cenário, que é um cenário prático, para que o aluno chegue a uma alternativa de tratamento. Porque antes de saber fazer o tratamento, ele precisa ter o raciocínio crítico para escolher qual o melhor tratamento para aquele paciente. Nesse sentido, esse tipo de questão, que é uma questão onde ele precisa ter um julgamento, uma análise crítica, ele necessita lá da taxonomia de Bloom, lá no topo da pirâmide, né, dos pensamentos mais complexos. Então, é a questão ótima. Perceba também que, como ele está utilizando figuras que não são de sua autoria, ele coloca aqui a referência. Então, sempre que a gente for utilizar esses recursos visuais, ou qualquer recurso que não seja de nossa autoria, a gente tem que colocar a referência, ok? E se for uma foto de nossa autoria, nós precisamos colocar autoria própria, tá bom? Então, essa questão é uma questão de ENAD de 2019. Perceba que é muito próximo à realidade das questões da FACEM. Aqui é uma questão da farmácia. Ele traz alguns dados estimativas aqui, ó, e depois ele diz assim, traz uma situação e coloca aqui alguns dados, que é algo que vocês podem trabalhar também. Trazer dados, trazer tabelas. Depois que ele traz toda essa contextualização, essa problematização, depois esses elementos de contextualização aqui, ele traz o seguinte comando. A respeito da análise farmacoeconômica, avalie as afirmações do seguinte, ou seja, é uma questão de múltipla escolha complexa. Então, o aluno ele vai analisar e, no final, traz esse outro comando. É correto que se afirma em. Bom? Então, tem esses dois comandos principais e tem esse comando aqui em cima, ó, que traz assim, considere que 1.000 pacientes necessitam de tratamento e orçamento, tá. Então, isso aqui é a contextualização para ele entender essa tabela. Mas perceba que há uma subdivisão de comandos para que o aluno entenda passo a passo sobre a questão que ele está resolvendo. E é muito parecido com o que a gente tem mostrado aqui para vocês. Essa aqui é da ENAD de enfermagem, 2019.
também traz um caso clínico, traz uma contextualização, e aí ele traz o seguinte comando. Em relação aos 3 fatores de risco para a trombose venosa profunda, assinale a opção correta. Então, ele está trazendo aqui uma contextualização, mas o comando é um comando mais de lembrar, né? De recordar, de compreender. Então, mais que seja uma questão de baixa complexidade em termos de taxonomia do Edu, ela traz uma contextualização para que o aluno ele se insira nesse processo. Então, independente de ser uma questão mais complexa ou menos complexa, ela precisa ter uma contextualização relacionada com a realidade daquele profissional de formação, tá? Aqui o ENAD de Medicina de 2019. Ele traz aí uma contextualização sobre meningite, doença meningocócica, e ele diz assim, traz um comando. Considerando esse tema, analise os casos a seguir. Ele traz 4 mini casos. No final, ele diz, os casos com necessidade de notificação compulsória de meningite são 1 e 4, 1, 2, 3. Então, o ideal é que ele tivesse vírgula apenas no final, ou somente 1 e 4, tá? Então, nesse caso, é preciso fazer esse ajuste, tá certo? Mas perceba que quando se tem os instrumentos de análise aqui, que são as assertivas mais robustas, a contextualização tende a ser menor, tá? Para não ficar muito texto para o aluno. E aí perceba que ele vai ter 4 casos para analisar numa questão só, uma questão de bastante complexidade para a resolução. Então, tem que ter isso em vista. E perceba que a gente tem também 2 comandos, ó, considerando esse tema, analise os casos a seguir. Os casos com necessidade de notificação compulsória de meningite são apresentados em. Aqui precisava de 2 pontos, né, para ficar com a formatação correta, e sempre o ponto final e colocar o apenas ou somente, tá bom? Nutrição, ENAD 2019, ele traz um dado epidemiológico, e aí ele traz logo abaixo a referência. Para que a gente não tenha essa referência no meio das questões, o que é que eu sugiro para vocês? Que vocês coloquem a citação da referência, e lá no banco de questões, quando tiver a parte de referência, vocês colocam a referência completa, tá bom? Para não ficar esse monte de texto aqui, às vezes é um link muito grande. Então, a recomendação que a gente dá é coloca a citação da referência, ok? Então, ele traz esse dado depois, traz um comando, considerando o conjunto de indicadores, avalie as informações a seguir, e aí você vai analisar, múltipla escolha complexa, e é correto que se afirma em 2 pontos, precisa ter aqui em. Aí esse aqui já está correto, né? 1 apenas, 2 apenas, 1 e 3 apenas, e assim vai. E quando são as 3 alternativas corretas, não precisa do apenas, né? 1, 2 e 3. Já está correto. E uma seção razão do curso de nutrição ainda. Ele traz uma breve contextualização, depois a referência, que pode ser a citação da referência, deve ser na nossa instituição. Considerando a informação apresentada, avalie as exceções, razões. Perceba a estrutura da questão, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Sempre esses algarismos romanos, o porquê em maiúsculo, totalmente, não é pois, não é portanto, não são outros tipos de conexão, é sempre o porquê. 2 asserções, e aí as alternativas vão ser sempre as mesmas. Construir esse tipo de questão é difícil porque você precisa de uma conexão sobre causa, consequência, verdadeiro, de falso, e isso pode ser difícil para o aluno resolver, mas você não vai ter problema aqui para confeccionar a parte das asserções, porque elas sempre vão ser as mesmas. Bom, em área de fisioterapia de 2019, mesma forma, a gente tem uma contextualização que não é de autoria própria, então ele já colocou aqui que é adaptado dessa fonte, o que a gente sugere,
e sempre coloque a citação da referência e a referência completa lá no campo referência no banco de questões. E aí ele traz 3 afirmações da mesma forma. Então, só para vocês verem que, independente do curso, a mesma situação. Ele traz uma situação, problema de contextualização, depois ele traz comandos e depois a gente tem as alternativas. Psicologia, o ENAD 2018, a mesma forma. A diferença é que aqui não é do tipo múltipla escolha. Aqui a gente vai ter aquela afirmação incompleta. Nos referidos simples, a formação de cursos de usuários e seus familiares justifica-se como estratégia de intervenção psicossociais porque tais grupos. Aí aqui o que a gente sugere para a formatação? Coloca 2 pontos aqui e começa com letra maiúscula aqui, tá bom? Tais grupos interagem, o diagnóstico psiquiátrico permite, a realização facilita, a intervenção possibilita, desenvolvimento e viabilizam a inclusão. Certo? Então, é sempre nessa perspectiva. São sempre aqueles estilos de questões que a gente mostrou para você. Aqui, vamos para a revalida, que é o estilo de questão quando a pessoa vem de fora e quer exercer medicina no nosso país. Então, são sempre casos clínicos, e são sempre casos clínicos na UBS, pessoas com situação de rua, que vão para os consultórios de rua. São sempre situações bem relacionadas à realidade do serviço de saúde público do Brasil, tá? Então, ele traz um caso clínico, traz o comando. Com o objetivo de se obter a confirmação diagnóstica desse caso, a conduta adequada é solicitar. Aí você tem uma série de condutas. Diferentemente das outras questões, as questões de revalida têm 4 alternativas. 3 distratores e uma alternativa correta. Então, o que vocês devem fazer é colocar 5 e não 4, tá? Porque o nosso sistema aceita 5. Então, perceba que essa contextualização, ela traz vários aspectos interessantes, né? Ela traz a parte de microbiologia, unidades formadoras de colônia por ml, ela traz toda uma questão de prescrição farmacêutica. Então, é uma questão para um aluno que ele já tem um conhecimento de termos técnicos, para um aluno que ele já tem uma maturidade, né, de resolução de questões. E lembrando que para você cobrar uma questão como essa, você precisa, nas suas aulas, orientá-lo nesse sentido. As aulas têm que ser tão contextualizadas quanto a sua questão. Outra questão de revalida, que mostra da mesma forma um caso de uma pessoa que chega na unidade básica de saúde, trazendo uma série de questões, e aí pergunta-se, diante desses sintomas, assinale a alternativa em que são apresentadas as principais hipóteses diagnósticas e a conduta adequada. O revalida ele sempre vai trazer esse padrão, hipótese diagnóstica e conduta, que é o que eles querem saber, né? Se você vai exercer medicina no Brasil, você tem que saber como diagnosticar e como vai ser a conduta. E é isso que a gente quer dos nossos alunos também, né? Então, como é que ele vai fazer um diagnóstico, como é que ele vai perceber o que é que está acontecendo e qual a conduta que ele vai tomar. Isso não se aplica apenas para o curso de medicina, pessoal, se aplica para todos os cursos da área da saúde que a FACEN tem aí no seu curso, né, no seu estudo. Então, é muito importante que a gente utilize essas questões como referência, como inspiração. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas provas de revalida, vocês podem ir lá no site do INEP e dar uma olhadinha como são essas provas, para que a gente consiga contextualizar. Agora, é óbvio, como eu disse para vocês, questões de revalida, elas são para um médico, para um profissional que ele já é formado, que ele já tem um arcabouço de informações. Então, se você quer colocar ela tão complexa quanto está aqui, o ideal é que coloque para alunos que já estão nos períodos finais, que aí você pode, enfim,
abusar aí dos recursos, porque teoricamente ele já viu tudo anteriormente. Se não, eu não sou aluno que tenha tanto arcabouço, ou você exercita isso na sala, ou você adapta aquilo para o que ele consegue de fato realizar. Agora, aqui é uma questão do tipo USMLE, que é o exame de licenciamento médico dos Estados Unidos. É como se fosse o exame de ordem na OAB aqui. O médico ele só pode exercer se ele tiver esse licenciamento. Né? Então, aqui é bem parecido com o que a gente traz. Então, ele traz uma situação, um problema, ele traz uma contextualização, que é uma situação, e depois ele traz aqui algumas alternativas. Nesse caso, ele está trazendo um chamamento bem psicológico, então é uma boa opção para o pessoal da psicologia. Aqui ele tem 5 alternativas, sendo 4 ilustradores e uma correta. O outro, ele traz, um investigador está estudando a incidência do resfriado em estudantes de medicina. E depois ele traz qual das seguintes descobertas laboratoriais desses alunos durante a semana é mais provável apoiar essa tese. Veja que ele sempre usa o mais provável, ele sempre usa esse paciente provavelmente está usando. Então, porque na medicina, por mais que a gente tenha muita certeza, nas ciências da saúde, há sempre possibilidades de mutação, porque o conhecimento está sempre mudando. Nesse sentido, aqui ele está puxando mais para dados relacionados aos hemocomponentes, né? Então, ele fala que é uma questão que é boa para explorar a parte de imunologia. Aumento da atividade de células natural killer, aumento da contagem de linfócitos, também patologia, enfim. Isso é patologia. Então, é uma questão que ela é contextualizada, que ela não é tão longa a contextualização, mas ela faz um chamamento tanto de aspectos mais básicos quanto mais aplicados. E eram essas as questões que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. O que é que a gente espera de construção de itens avaliativos? E eu fico disponível para vocês tirarem qualquer dúvida. Vocês podem comentar nos comentários, como vocês podem entrar em contato, louise@passeionomossoró.com.br ou entrar em contato direto com o Nupetec, nupetec@passeionomossoró.com.br, ok? Lembrando que para acessar o Nupetec você tem que estar vinculado enquanto professor na Facene RN, ok? Então, muito grata pela atenção de vocês e até os próximos vídeos.